para todas e para o Bruno Menegon, acho que tá aí. Eu vou compartilhar a tela aqui, rapidinho. Não tem problema, Evelyn. Não tem problema nenhum. Compartilhou a tela? Aham, certinho. Fechou então. Peraí, gente. Eu só vou abrir um pouco minha janela que tá muito quente aqui. Então, gente, na última aula falamos sobre a mineração e terminamos com a imagem desse rapazinho aqui, ó. Esse rapazinho lá simpático, um senhor chamado Marquês de Pombal, tá? E na aula de hoje, a gente vai falar sobre as ações desse rapaz aqui, desse senhorzinho, Marquês de Pombal, e que teve ações, de certa forma, decisivas aqui na América Portuguesa e que vão influenciar muito no século XVIII da América Portuguesa e, consequentemente, adentrando já no século XIX e adentrando e começando a gente pensar numa certa independência. É a sementinha, tá? Tipo, é muita semente da semente. Mas a gente vai começar a notar a partir de algumas atitudes desse rapaz aqui e, sobretudo, das revoltas nativistas, que é outro conteúdo que a gente vai ver hoje, tá? Essa imagem aqui é de uma das revoltas que a gente vai ver hoje, que é a aclamação de Amador Bueno, tá? Que rolou aqui em São Paulo. Ali no século XVII ainda, e a gente vai entender um pouco o que foi isso. Então, basicamente, na aula de hoje, a gente vai entender quem foi o Pombal e as consequências dele, das ações dele, tanto em Portugal quanto aqui na América Portuguesa. E vamos entender essas revoltas nativistas que são realmente a sementinha do que vai ser um futuro, mas muito futuro, movimento de independência da colônia e aí se tornando um Brasil independente, tá? Então vamos lá. A princípio, para a gente começar a falar do Pombal, do Marquês de Pombal, tá? A gente tem que entender que o Pombal ele vai estar totalmente inserido no contexto da Europa do século XVIII. Então vamos voltar para a Europa do século XVIII, tá? Acredito que vocês tenham visto com a Cami. Eu estava conversando com ela hoje, inclusive, que acho que a próxima aula vocês vão ver a Revolução Francesa com ela. Para vocês verem a Revolução Francesa com ela, vocês provavelmente devem ter visto acerca do Iluminismo, tá? Então a gente tem que entender que, eu vou resumir muito, tá, gente? Que ali no século XVIII, a Europa está passando por transformações e por mudanças, tanto no âmbito social, no âmbito cultural e no âmbito político, tá? E isso é muito nítido porque os monarcas estão perdendo força. Se a gente for olhar para a Inglaterra está iniciando sua industrialização. A França é o local em que irão surgir grandes pensadores do iluminismo. Então, e algumas outras localidades, o rei e a rainha ainda vão ter forças, mas a gente tem que ter noção de que a Europa está passando por um movimento de uma certa contestação, tá? Então, essa crise do antigo regime, o século XVIII é esse momento, de uma crise desse antigo regime, crise desse poder absolutista, tá? Então, e o Pombal está totalmente inserido nesse contexto europeu. Então, ele é um homem do seu tempo, assim como nós somos homens e mulheres do nosso tempo. Então, o Pombal também é um homem do tempo dele, tá? Então, são essas reações que estão surgindo na Europa, contestando realmente todo o status quo e as características da Idade Moderna desse antigo regime, tá? Então, algumas. Tipo, a gente tem que pensar é difícil pensar e até mesmo falar o que eu vou falar agora, mas a gente tem que olhar com o olhar daquela época, tá? Então, esse período do iluminismo são essas contestações que estão acontecendo acerca do status quo, acerca do antigo regime. Então, as pessoas que estão pensando nessas contestações, assim, estão teorizando, enfim, elas estão buscando uma certa liberdade política, até porque o antigo regime, o rei, centralizava totalmente o poder nas mãos dele. Uma liberdade econômica, porque no antigo regime, com essa centralização do poder do rei, a economia também estava na mão do rei, e uma certa, vamos colocar muito entre aspas, tá, gente? Porque, enfim, uma certa igualdade social, tá? Então, é uma igualdade muito entre aspas, porque era igualdade para quem?
até porque essas pessoas que estão pensando no iluminismo eram pessoas que tinham um certo prestígio social ali, então eles sabiam ler, sabiam escrever, eles eram pensadores, eles eram filósofos, grandes filósofos, então era uma igualdade social para quem, tá? Até porque muitos deles ali defendiam a escravidão, enfim, é um debate um pouco longo, então é um pouco problemático falar de uma igualdade social, mas enfim, para aquele período dá pra gente pensar um pouco acerca disso, tá? Professor, E, oi, queria fazer um comentário sobre essa questão da igualdade social. Pode ser? Posso pode, fazer depois também. fica à vontade. Essa igualdade social dessa época assim, do iluminismo, dessa corrente de pensamento, tem a ver com quebrar a- o status de desigualdade jurídica que existia nos países, nas regiões durante a Idade Média, né? Uhum. Porque antes do iluminismo, da Revolução Francesa, de toda esse, esse essa mudança política na Europa, as pessoas eram formalmente, assim, na lei, distribuídas entre as castas. Então, essa distribuição era impossível de se transpor, assim. Ninguém que nasceu como camponês poderia se tornar um nobre, Exatamente. etc. E nem vice-versa. Um nobre nunca ia ser camponês. Era uma questão nata, assim. O cara nasce num estamento social, né? E o iluminismo institui uma igualdade jurídica, que todas as pessoas são cidadãos. Agora, e é mais ou menos nesse regime que a gente vive até hoje. A gente tem uma igualdade jurídica, todo mundo é igual, mas assim, na prática, essa igualdade não é plena, né? A gente é igual juridicamente, mas não é igual economicamente, né? Que é a desigualdade instituída na modernidade, assim, a partir Sim. desse. Até mesmo nessa igualdade, tipo, social mesmo, né? E das ações. Enfim, é um debate um pouco longo, pode continuar. Pode dar, era isso, professor. Ah, não, e eu até lembrei, eu tenho até um livro aqui que é do, não sei se você já leu, do Cesare Beccaria, que é um cara desse momento mesmo. Já leu? Não conheço, professor. Não. Então, é um italiano desse período do século XVIII, um italiano desse período do século XVIII, que ele tem um livro chamado Dos Delitos e das Penas, e que ele vai discutir realmente isso, essa questão da igualdade jurídica na Europa daquele momento. Então, é o, entre aspas, iluminismo italiano, sabe? Tipo, é um cara daquele período que está debatendo acerca dessa igualdade jurídica. É, Aham. mas perfeito, Bruno. Muito obrigado. Então, também, acho que o ponto principal do iluminismo é essa exaltação da razão, tá? Então, eu tô contornando tudo para chegar no Pombal, tá, gente? Então, exaltar sempre a razão. Por quê? Na Idade Média, a gente tem a ideia e a noção de que o imaginário das pessoas, e as pessoas viviam basicamente sobre essa viseira que, enfim, era meio que transparente, mas sempre estava na frente das pessoas, que era a Igreja Católica e que, enfim, sempre era a fé. Tá? Então, o iluminismo tem realmente esse debate das luzes do conhecimento em detrimento do obscurantismo da fé. Porque na Idade Média, sobretudo também no período absolutista, onde os reis detinham todo o poder, inclusive esse poder religioso, onde, sei lá, o rei seria o enviado de Deus, no imaginário das pessoas sempre tinha essa questão da fé, então os iluministas eles vinham contrapor nesse sentido e sempre exaltar a razão, tá, o conhecimento técnico. E aí eu trouxe só uma imagenzinha aqui enfim, de uma reunião entre os pensadores, a gente consegue perceber que são franceses e todos brancos, de uma certa elite, então é realmente, a princípio, como o Bruno falou, buscar a igualdade jurídica, mas a igualdade social e a igualdade nas ações é um pouco difícil, complicado, até porque as potências europeias nesse período tinham colônias, escravizavam as pessoas em outros continentes, então, enfim, é um debate um pouco longo, mas como eu disse, eu tô arredondando tudo isso aqui, contornando tudo, para chegar realmente no Pombal. Porém, antes, no iluminismo, eu esqueci de falar, existia, nesse contexto do iluminismo, existiam alguns monarcas na Europa, e sobretudo o Pombal vai ser uma figura muito importante em Portugal acerca disso, que eram alguns monarcas que eles eram reis, ou seja, eram reis absolutistas, mas eles tinham ideias iluministas. É um pouco contraditório, mas sim, existiam reis e líderes assim. E eles eram chamados de déspotas esclarecidos. E o Pombal, o Marquês de Pombal, ele é o principal símbolo do despotismo esclarecido ou do reformismo ilustrado em Portugal, tá? Então, desse despotismo esclarecido, desses líderes ou desses monarcas
que, enfim, estavam no poder na Europa daquele momento. Alguns deles tinham ideais iluministas, por mais contraditório que possa ser, e o Marquês de Pombal, ele é a principal figura portuguesa nesse sentido, tá? Então eu vou até colocar uma anotaçãozinha aqui. Se o Bruno quiser acrescentar alguma coisa, se o pessoal da sala também quiser falar uma coisa, fica à vontade, tá, gente? Bom, sai daqui, tal. Então, agora vamos chegar, depois de todo esse contorno, realmente, vamos chegar em Pombal, né? Então, como eu disse, Pombal está inserido nesse contexto do século XVIII. Ele foi formado na França, tá? Então, ele se formou na França e dentro desse contexto, então, ele se formou com grandes pensadores daquele período. Então, os pensadores iluministas, os principais, Voltaire, Rousseau, Montaigne, enfim, Montesquieu, essa galera meio que formou a base intelectual do Pombal, tá? Então o Pombal não exatamente teve contato com essa galera, mas ele teve contato com os escritos dessas pessoas que são importantes no iluminismo, tá? E aí, nesse sentido, ele não era um rei, tá? O Marquês de Pombal ele não era um rei. O que ele era? Ele era um ministro do rei José I em Portugal, tá? Então ele era simplesmente um ministro do rei. Porém, era aquela coisa muito do que a gente vê hoje, por exemplo, na Inglaterra, assim, tipo, a rainha da Inglaterra fica soberana, mas não age em nada, só é a rainha da Inglaterra, enquanto os ministros colocam a mão na massa, tá? Então, esse é um exemplo que eu tô tentando trazer. Quem estava colocando a mão na massa naquele período era o Pombal, tá? Porém, ele só era um ministro do rei Dom José I. E aí, o primeiro objetivo dele era realmente modernizar o reino. E aí, quando eu falo modernizar o reino, ele queria modernizar tanto a metrópole, ou seja, tanto Portugal quanto a América Portuguesa, tá? Ele queria centralizar a administração portuguesa, então ele queria colocar o poder todo na mão do rei e todo na mão dessa burocracia de Estado nesse período, tá? Ele queria evitar também uma certa dispersão dos recursos comerciais de Portugal, para Portugal poder ter um lucro um pouco maior. Ele queria diminuir, sobretudo, esse abismo que existia entre Portugal e as outras potências europeias, sobretudo Inglaterra e França, tá? Então, ele queria realmente modernizar todo o reino de Portugal, basicamente nesse sentido. Ele queria que o reino de Portugal crescesse muito. Então, esses eram os ideais do Marquês de Pombal, nesse sentido, principalmente para esse aqui é o rei Dom José I, tá, gente? Enfim, peguei uma imagenzinha meio aleatória, mas é ele. Ele queria realmente modernizar, olhando para a metrópole, ele queria essa modernização, tá? E aí, como ele queria modernizar o reino, e o reino também contava a América Portuguesa, então, em relação à América Portuguesa, o Pombal meio que, enfim, colocou fim às capitanias hereditárias, e nesse sentido, sim, desde lá das primeiras aulas que a gente estava vendo acerca sobre a formação da América Portuguesa, ainda existiam as capitanias hereditárias, tá, gente? Mesmo com o governo geral, mesmo com todas as mudanças que a gente viu ao longo desse curso, ainda assim existiam as capitanias hereditárias. Então, o Pombal que colocou fim lá no século XVIII, ele colocou fim às capitanias hereditárias e centralizou todo o poder agora, realmente, na mão da burocracia de Estado e na mão do rei Dom José I, tá? Uma segunda atitude, ele transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então vamos lá. Vamos lá. Então também foi importante, até porque a capital da América Portuguesa e futuramente do Brasil, por um monte de tempo vai ser o Rio de Janeiro, até o século XX. Então ele foi o responsável, vou até colocar aqui assim para não atrapalhar. Ele foi o responsável por essa mudança, tá? Então ele colocou fim às capitanias hereditárias e transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, tá? E aí,
Pombal não é mil maravilhas, tá, gente? Vamos lembrar que a gente está no século XVIII e o Pombal é um homem de Estado, é um homem da burocracia de Estado e é um homem que enfim, e esse Estado detinha uma colônia, então ele não era as mil maravilhas, não era esse intelectual todo que eu apresentei até o momento, tá? Então, o que ele colocou assim para a América Portuguesa? Vamos extinguir a escravidão indígena. Aí vocês pensam, nossa, ele extinguiu a escravidão indígena. Como é um rapaz gente boa. Porém, ele extinguiu a escravidão indígena, ele proibiu a escravidão indígena na América Portuguesa, porque ele tinha como objetivo aumentar o tráfico de pessoas escravizadas e sequestradas vindas do continente africano, tá? Então a gente está nesse contexto ainda. Ao longo desses séculos que a gente vem conversando, está ocorrendo toda essa vinda de maneira forçada, esse tráfico de pessoas escravizadas no continente africano, até porque o Brasil ele é formado nesse sentido. E então, quando o Pombal fala, não vai escravizar mais os indígenas, os nativos. Não é porque ele é bonzinho, não, tá? Não é porque ele é gente boa. É porque ele queria aumentar o lucro e ele queria aumentar o tráfico da mão de obra escravizada africana, tá? Porque esse movimento, como a gente viu em outras aulas, esse movimento e todo esse tráfico, enfim, essa estrutura gerava muito lucro para a colônia. Então, esse era o objetivo do Pombal. Não era porque ele era bonzinho e estava com dó dos indígenas, não, tá? Era o objetivo de buscar o lucro mesmo. Então, não é nenhum cara gente boa. E aí, na última aula, eu comentei da derrama, né? Aquele imposto que foi cobrado na região das Minas Gerais, que gerou uma série de, enfim, de sentimentos antimetropolitanos, e quem instituiu a derrama foi o Marquês de Pombal, tá? Então, aquele imposto que a gente conversou na última aula, esse imposto que foi cobrado pela metrópole nesse período da exploração dos minérios na região das Minas Gerais, quem impôs esse imposto da derrama e que gerou diversas controvérsias foi o Marquês de Pombal, tá? Então a gente tem que ter noção disso. E aí, também eu coloquei aqui, né, ó, atrito entre Marquês de Pombal e os jesuítas. E é interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque os jesuítas, ao longo da história da América Portuguesa, ao longo da nossa colonização, os jesuítas vão ser uma ordem muito importante. Eles vão vir aqui para a América Portuguesa, eles vão catequizar os indígenas, então vai rolar todo o processo de aculturação. Então, os jesuítas vão retirar as culturas dos povos nativos. Eles, com isso, entre aspas, eles vão acabar protegendo os indígenas da escravização, tá? Então, é controverso, porque eles retiram a cultura dos indígenas, mas, ao mesmo tempo, eles protegem. Enfim, fica a questão. Mas eles eram muito fortes, tanto em Portugal quanto aqui na América Portuguesa, tá? E aí o Marquês de Pombal ele vai entrar em um certo conflito com os jesuítas. Por quê? Porque, como eu disse, os jesuítas detinham uma ampla força em Portugal e na América Portuguesa, e era basicamente quase um Estado dentro do Estado, porque quando se tinham as missões e quando eles se fechavam ali no grupo deles, nas comunidades deles, dos jesuítas, eles que detinham o comando ali dentro. Então era realmente um Estado dentro do Estado, mas muito entre aspas, tá, gente? E aí, era um pouco dificultado toda essa empreitada pombalina, essa empreitada de Pombal, acerca de tentar impor questões mais racionais, vamos dizer assim, porque ele estava dentro desse contexto de querer racionalizar um pouco a estrutura política, enfim, coisas que a gente acabou de ver. Então, dificultava um pouco essa questão essas ações que o Pombal queria impor na América Portuguesa e na metrópole, tá? E também os jesuítas tinham muitas riquezas, eles tinham muitas riquezas, então com certeza o Estado, na figura de Pombal, ele ia querer essas riquezas que os jesuítas detinham nas mãos deles, porque, enfim, o Estado quer as riquezas, sobretudo nesse período, né? Então, a gente tem que ter em mente isso. E aí, acho que o ponto importante que fez com que o Pombal realmente rompesse com os jesuítas foi que os jesuítas eles detinham muito o monopólio da educação na América Portuguesa.
Então, rolava essa catequização dos indígenas, porém, com a população local, os jesuítas também tinham muita influência na parte da educação. E os jesuítas eram uma ordem religiosa. E a gente viu no começo da aula que o iluminismo, que esses ideais iluministas que o Pombal está inserido, quer romper com essa questão da religiosidade e quer usar a razão para, enfim, para as estruturas políticas, sociais, culturais e tudo mais. E aí, esse fato basicamente impedia com que o Pombal implantasse uma educação mais racional, um ensino mais, entre aspas, técnico. E vamos pensar, gente, que não é um ensino técnico racional de hoje em dia, tá? É para o século XVIII. Então, enfim, é uma coisa que já está muito superada. E aí, os jesuítas detendo esse monopólio da educação impedia com que o Pombal agisse nesse sentido. E vamos lembrar que a educação na América Portuguesa era para um grupo muito minoritário, tá? Basicamente para os filhos dos donos de terras, assim, porque obviamente o escravo negro e negra não iria ser alfabetizado e não iria estudar. O indígena também, se ele fosse estudar, ia aprender a religião. Então era esse ensino técnico, entre aspas, era para uma elite muito pequenininha mesmo, assim. Até mesmo as pessoas que já eram nascidas aqui muito dificilmente tinham esse acesso à educação, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. E aí, o Pombal ele vai meio que criar ali uma conspiração, porque ele vai acusar que os jesuítas estavam atentando contra o rei Dom José I. E aí, nesse sentido, ele vai acabar expulsando a ordem dos jesuítas, tanto de Portugal quanto da América Portuguesa. Então ele criou essa conspiração na cabeça dele, criou essa loucura na cabeça dele, para poder realmente expulsar os jesuítas, tanto de Portugal quanto da América Portuguesa. Então essas são realmente as ações que o Pombal introduz na América Portuguesa e em Portugal no século XVIII. E é interessante, porque algumas dessas ações vão, de certa forma, gerar conflitos, e não conflitos bélicos e diretos, mas vai surgir ali uma faísquinha na mente das pessoas, tanto na América Portuguesa quanto em Portugal. E dá para sentir como essa questão do iluminismo ela se irradiou, saiu da Europa, sobretudo da França, e se irradiou para outros locais. Assim, a gente percebe isso quando a gente vê a independência dos Estados Unidos, quando a gente vê as questões lá nos Estados Unidos do iluminismo, quando a gente olha, sobretudo, para a Revolução Francesa e para o pensamento iluminista que vai ficar para a posteridade, que vem até hoje, como o Bruno disse, e para a América Portuguesa também, porque na América Portuguesa essas ações de Pombal têm muito a ver com esse pensamento iluminista, e acho que na próxima aula a gente vai entrar na Inconfidência Mineira, que também tem essa influência iluminista, tá? Então é interessante a gente poder pensar essa questão. Então eu acho legal trazer Pombal para aula, não porque ele é um rapaz de gente boa, pelo contrário, nem um pouco de gente boa, mas porque as ações dele mostram muito o que era o pensamento do século XVIII, tá? Então é interessante a gente pensar em relação a isso. O Bruno, você quer fazer algum comentário? Que se for, eu passar um remédio no nariz aqui. Ou o pessoal da sala também, alunos e alunas, por favor, falem. Se alguém tiver uma dúvida aí, Por favor. comentar alguma curiosidade, filme que assistiu, uma coisa, esse tema aqui não tem muito filme, muita coisa muito interessante, né? Pra gente, assim, se empolga tanto. Mas, assim, a gente está num momento de passagem do feudalismo para uma transformação capitalista do mundo, assim. Então, o que a gente vê, às vezes é tema dos filmes que a gente vê, tipo, sei lá, os Três Mosqueteiros, sabe? Um caso francês e tal, mas tem uma relação, assim, com o tempo, sabe? Sim, Mais ou menos na mesma época. sim, exatamente. Não, e aí nesse sentido, o rei Dom José vai morrer, né? E aí com o Dom José morrendo, o Pombal simplesmente vai deixar o cargo, tá, gente? Então é isso, não vai acontecer nada demais, assim, nada de tão extraordinário. Dom José morre e aí o Pombal deixa o cargo. Acho que quem vai assumir... Eita, peraí. Quem vai assumir o reino depois é a Dona Maria I, se eu não me engano. E aí ela vai acabar meio que se reabilitando com os jesuítas vão voltar a poder agir em Portugal e na América Portuguesa, então vai rolar essa reaproximação entre a coroa
e os jesuítas, tá? Mas acerca do Pombal, é realmente isso, assim, tipo, é um homem de seu tempo, é um burocrata de seu tempo que estudou na França, que teve contato com as ideias iluministas e que tentou colocar isso em prática tanto em Portugal quanto na América Portuguesa, tá? E também era o homem de seu tempo no sentido de que, beleza, a gente vai extinguir a escravização dos indígenas, vamos, porém, a gente está extinguindo não porque a gente é bonzinho, mas porque a gente quer aumentar o lucro na escravização de pessoas vindo do continente africano. Porque a gente quer aumentar esse tráfico, a gente quer continuar escravizando as pessoas lá e trazendo para cá, para a mão de obra, porque gera lucro para a gente, tá? Então esse era o pensamento dele. Não é nem um pouco um rapaz legal, não. Porque era intelectual, porque era burocrata, nem não era isso. Era que. Quase falei palavrão, inclusive. Era em busca do lucro. Único e exclusivamente em busca do lucro. E aí, estamos nesse século XVIII, tá? Então, estamos nesse período da América Portuguesa. É um período de grandes modificações na América Portuguesa. Como a gente viu na última aula, a mineração estava pegando fogo, é o auge da mineração nesse período. Então, grandes modificações vão começar a ocorrer. Por quê? O polo econômico vai sair do Nordeste, vai sair do litoral do Nordeste e vai descer para a região sul, atualmente a região Sudeste, tá? Sobretudo o interior. Por quê? O ouro é explorado e extraído na região das Minas Gerais, então era no interior. A capital vai sair de Salvador, vai descer, vai vir para o Rio de Janeiro. Então, algumas mudanças estão começando a ocorrer nessa América Portuguesa. A mineração, como a gente viu, é a principal responsável, é a principal atividade econômica responsável pela interiorização na colônia. Porque a gente viu lá atrás o movimento dos bandeirantes e tudo mais, e aí quando se estrutura realmente a mineração, é quando vai chover gente indo para esse interior da colônia em busca dos minérios e começando a formar uma população, uma rede urbana nessa região, tá? Então a mineração é realmente o principal fator dessa interiorização da América Portuguesa. Outra questão, vai se buscar o aumento do lucro na colônia. O mercado interno vai começar a se ampliar. Então, o século XVIII é isso. É interiorização, é ampliação de um mercado interno, ampliação do lucro, tudo na América Portuguesa, tá? Então, eu vou até colocar aqui a... E aí, esse mercado interno vai se ampliar por quê? Porque vai começar a vir muita gente para cá, da metrópole, em busca dos minérios, tá? Como a gente viu na última aula, é um fluxo muito grande de gente que vai começar a vir para cá. É um fluxo muito grande de gente que vai começar a ir para o interior. Então, o mercado interno vai começar a se expandir. Vai começar a desenvolver mais o comércio. Vai começar com a interiorização, começam a se desenvolver os caminhos e as estradas adentro do continente, adentro da América Portuguesa, indo em direção ao porto, indo em direção ao Rio de Janeiro. Entendeu? Então é isso. Mudanças estão ocorrendo. Não é mais aquela colônia que, enfim, só é culpa da faixa costeira, sobretudo a região Nordeste, onde tem os rios de açúcar. Não. Ainda existe, mas está em crise. O que no século XVIII existe agora é essa entrada no continente, essas ramificações para dentro do continente, tá? Então, a gente tem que entender isso, que esse é o século XVIII. Começam a surgir novas cidades. A gente viu na última aula que vai surgir as cidades do minério, vai surgir Ouro Preto, vai surgir Sabará, vai começar a surgir as cidades do interior, assim. São Paulo vai começar a crescer um pouco mais. No Nordeste ainda tem as cidades litorâneas ali, Pernambuco, Salvador. Agora a capital é o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro vai se tornar uma cidade importante, com um porto importante. Então o século XVIII é um século de mudanças para a América Portuguesa. E é muito importante a gente pensar nisso. Até porque, nesse momento, vai começar a surgir uma elite local. Então, uma elite que já nasceu aqui na América Portuguesa, que não está vindo da metrópole. É uma elite, são pessoas que já nasceram aqui. São pessoas que são filhas de pessoas que se enriqueceram com minério e que nasceram aqui na América Portuguesa. Então, começa a surgir uma sementinha de um sentimento de pertencimento à América Portuguesa, a esse local que nós estamos hoje, que hoje é o Brasil. Então a gente tem que notar isso, tá? Que nesse momento vai começar a surgir essa elite local também.
E essa elite local tinha dinheiro. Por essa elite local ter dinheiro, então, por exemplo, um senhor de engenho ou uma pessoa que se enriqueceu muito às custas do ouro e da prata, essa pessoa teve um filho que nasceu aqui na América Portuguesa. Então esse filho já vai ter um sentimento de pertencimento aqui, para a América Portuguesa, porque ele não conheceu a metrópole. Porém, quando ele tiver seus 15 anos, 16 anos, esse rapaz, nesse contexto do século XVIII, ele vai estudar na França, porque ele tem dinheiro para estudar na França. E aí, estudando na França, ele vai ter contato com os ideais iluministas, que a gente viu no começo da aula. E aí, depois, ele vai voltar para cá, porque essas pessoas dificilmente ficavam a vida inteira lá. Então, ele iria estudar na França 5 anos, ia ter contato com os ideais iluministas, e aí, com 22, ele poderia voltar para a América Portuguesa com esses ideais. Então, pensa, é um ideal mais racional. É um ideal, nesse sentido do iluminismo, contra o sistema do antigo regime. Então, ele trazendo esses ideais para a América Portuguesa, para a colônia, conversando com as pessoas, colocando esses ideais em prática aqui, vai começar a sentir vai começar a surgir, na verdade, um sentimento antimetrópole. Esse sentimento antimetrópole, que vai começar a se enraizar aos poucos, também tem a ver com o que a gente viu na última aula, que era essa cobrança mais forte dos impostos, que era a metrópole, de certa forma, oprimindo mais a colônia, porque a metrópole estava em crise, porque Portugal estava em crise naquele momento, ao longo do século XVII e do século XVIII. Então, todo esse contexto vai fazer com que surja essa elite local que conteste um pouco mais a metrópole, tá? Então, e aí que a gente vai poder entender agora um pouco desses movimentos nativistas. E aí, o que são os movimentos nativistas? Então, a gente entendeu o Pombal, a gente acabou de entender esse contexto da América Portuguesa no século XVIII, tá? Essas mudanças que ocorrem na América Portuguesa ao longo do século XVIII. Mudanças de estrutura mesmo, tá? Então, mudanças sociais, mudanças culturais, mudanças políticas não, mas mudanças sociais e culturais e econômicas, sobretudo. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. A história é um processo, gente. Então, é um processo lento e gradual e que vai acontecendo aos poucos. Não é um processo linear, tá? Mas é um processo. A história não pode ser vista como um processo linear e exclusivamente linear de progresso, pelo contrário. Mas é um processo que rolou e que, enfim, que rola hoje. E aí a gente tem que ter noção que vai surgir esse sentimento, de certa forma, antimetrópole. E aí, realmente, é a sementinha do que anos e anos depois, quase 100 anos depois, vai ser a independência do Brasil, tá? E aí, em um primeiro momento, essas reações coloniais que eu digo, que vão dar, que a ação concreta as revoltas e os movimentos ativistas, mas essas reações da colônia, da América Portuguesa, esse sentimento da elite, eles, de certa forma, eles não são uma crise geral do sistema colonial, tá? Então não é que surgiu uma crise geral do sistema colonial em que a colônia se revoltou. A colônia por inteira se revoltou contra a metrópole. Por exemplo, como ocorreu nos Estados Unidos. Não, não é isso que está rolando. O que está rolando são movimentos isolados e movimentos específicos, cada um em um canto do território da América Portuguesa, e que não tem conexão entre si, mas que estão se colocando contra as ações da metrópole, tá? Então é isso que está rolando nesse momento. Não é uma ação conjunta de, nossa, somos todos colonos, somos todos agora brasileiros, no século XVIII estamos nos revoltando para ter independência. Não, não é isso. Não é uma crise do sistema colonial, mas é o surgimento de um sentimento antimetrópole vindo, sobretudo, dessa elite local, e que, em locais específicos, em locais isolados, específicos, assim, com características muito específicas do local, eles, de certa forma, acabam ficando descontentes com algumas ações da metrópole e se revoltam. E a gente vai entender isso agora, nos próximos slides, tá? Que a gente vai ver que essas revoltas, a gente vai ver como que é em locais diferentes, tá? Eu trouxe 3 hoje, na próxima aula eu vou trazer mais, e a gente vai, realmente agora vai notar essa questão de como são
feitos em locais diferentes por questões e circunstâncias muito diferentes, assim, e como realmente uma não tem ligação com a outra, tá? Então, esses são, o que eu vou apresentar agora para vocês, realmente são os movimentos nativistas, tá? E aí a gente tem que voltar nossos olhares, primeiramente, para o século XVII. Sim, pode parecer estranho, mas iremos voltar nossos olhares primeiro para o século XVII, para depois entrar no XVIII, tá? Mas, a gente, como eu disse, esses movimentos de contestação dentro da colônia, tá? Então, os movimentos nativistas. E aí, a gente vai vir para São Paulo, em 1641, onde vai ocorrer essa aclamação de Amador Bueno. É o primeiro movimento nativista, essa primeira revolta, assim, das pessoas daqui da América Portuguesa contra a metrópole. É a aclamação de Amador Bueno. E aí, os agentes dessa revolta, enfim, são os bandeirantes, tá, gente? Infelizmente são os bandeirantes, infelizmente a gente vai ter que tocar nesses caras de novo, porque eles estavam se revoltando por, tipo, white people problems, tá? Tipo, coisa de bandeirante branco que queria escravizar indígena, tipo, era basicamente isso, tá? Não era nada super, nossa, estão nos matando, não. Pelo contrário, era coisa de bandeirante branco querendo escravizar indígena e basicamente ficando puto porque não podia. E aí, a imagem, inclusive, que eu trouxe na primeira luzinha, como sempre, como eu não sou muito, eu não me acho muito bom e nem muito especialista em analisar quadro, tá, gente? Então eu deixo um pouco de lado isso. Mas se a gente for analisar quadro, basicamente é uma galera na frente de uma igreja, gente branca, bandeirante, então com armas em punho, sempre com armas em punho, as vestes, a gente consegue perceber as vestes, sempre as vestes de bandeirantes, sempre um homem branco no centro da imagem, então a gente pode perceber que todo quadro que represente a América Portuguesa nesse período, ou o Brasil colônia, ou até mesmo o Brasil Império, sempre o homem branco vai estar no centro, tá? E aí a gente consegue perceber as figuras religiosas que também sempre estão basicamente nesses quadros. Então, a gente consegue perceber que é basicamente, realmente, uma revolta de bandeirante branco querendo escravizar indígena. E agora eu vou explicar para vocês o que foi a aclamação de Amador Bueno. Ah, não. Tá. O que foi, basicamente? O ano é 1641, tá? Então, em 1640, foi o fim da União Ibérica. Então, com a União Ibérica, quem basicamente dominava essas questões políticas era a Espanha, porque na União Ibérica a Espanha e Portugal eram uma coisa só. E na União Ibérica, a Espanha fazia muita vista grossa em relação à escravização dos indígenas, tá? Por quê? É só a gente olhar para a América Espanhola. Na América Espanhola, a mão de obra era uma mão de obra indígena. Então, não que não teve escravização de povos africanos, também teve, mas em uma quantidade muito menor. Na América Espanhola, a mão de obra era uma servidão indígena. Então, era um contexto totalmente diferente, uma lógica diferente, tá? E aí, com o fim da União Ibérica, com Portugal retomando seus poderes da América Portuguesa, a coroa portuguesa vai começar a combater a escravização dos indígenas. Por quê? Porque você escravizar indígena não era tão lucrativo quanto você fazer todo aquele comércio, aquele tráfico das pessoas escravizadas do continente africano. Porque como eu estou batendo muito na tecla, a questão da escravização das pessoas vindas do continente africano, óbvio que tem toda uma carga racial, enfim, a gente já sabe muito bem disso. Porém, nesse período também é em busca do lucro, tá? Porque esse comércio dava muito lucro para essa elite portuguesa que praticava esse comércio, esse sequestro, tá? Então é isso. Na União Ibérica, os bandeirantes eles podiam escravizar indígenas tranquilamente, porque a Espanha passava um pano. Para a Espanha, tanto faz. Para os portugueses, não. Os portugueses eles não queriam que escravizassem os indígenas. Eles queriam que fosse feito esse sequestro triangular, esse comércio triangular. Essa questão de você ir lá no continente africano, escravizar uma pessoa e trazer ela para a América Portuguesa para essa pessoa trabalhar aqui enquanto escravo, porque dava lucro. Então, após 1640, com o fim da União Ibérica, os portugueses, a metrópole, vai começar a combater a escravização dos indígenas. E aí os bandeirantes, vai ficar tudo puto. Por quê? Porque eles queriam escravizar indígena.
Então, os bandeirantes vão ficar tudo puto. Então, basicamente, a aclamação de Amador Bueno é um monte de bandeirante puto porque não consegue escravizar indígena. Sabe, um monte de bandeirante branco puto que não sabe que não pode escravizar indígena. É basicamente isso, assim. Porque eu fico até bravo porque elite puta, assim, coisa que eu não suporto. E aí, eles basicamente vão expulsar os bandeirantes, tá? Eles vão expulsar os jesuítas da capitania de São Vicente, onde está inserida São Paulo. Então, eles expulsam os bandeirantes são os jesuítas, os bandeirantes expulsam os jesuítas. Como a gente viu no começo da aula, os jesuítas, de certa forma, entre aspas, protegiam os indígenas, o que ia na contramão do interesse do bandeirante, porque o bandeirante queria escravizar o indígena. Então, eles expulsam os jesuítas da capitania de São Vicente. E o Amador Bueno, que foi o líder dessa revolta, enfim, é esse rapaz que está aqui, bem no centro aqui, que é quase um Jesus Cristo, enfim. Também outra questão dos quadros desse período, né? Sempre representar o líder com alguém parecido com Jesus. E aí ele vai ser aclamado rei de São Paulo. O cara vai ser aclamado rei de São Paulo, tá, gente? E aí, de certa forma, foi até surgiu um burburinho, foi até alardeado uma certa ruptura entre a capitania de São Vicente e a coroa, basicamente para ser independente ali, mas era um movimento muito fraco, era meia dúzia de bandeirantes se revoltando ali porque queria escravizar indígena, então a coroa, por toda essa fragilidade do movimento, a coroa se impôs com o envio de tropas e conseguiu derrotar facilmente os revoltosos, tá? Então, enfim, nada de que abalou as estruturas, não. Assim, a derrota foi muito. Na verdade, a vitória entre as da coroa foi muito fácil diante dessa revolta dos bandeirantes, tá? E aí, a gente consegue realmente notar como eram movimentos isolados, né? Porque o primeiro está em São Paulo, o segundo está lá no Maranhão, lá no norte, que é a revolta de Beckman, então em 1684. Então, realmente, foi o que eu falei. Os movimentos nativistas que ocorrem, que se iniciam no século XVII e se alongam durante o século XVIII, eles não têm esse caráter dito nacional, né, de unidade da colônia contra a metrópole. Não. São movimentos isolados, assim. Por isso que a semente da semente desse movimento, desse sentimento anti-metrópole, tá? É realmente a sementinha, assim, porque são movimentos que estão isolados, estão espalhados pelo espaço e pelo tempo, inclusive. O primeiro que a gente vê em São Paulo, o outro é no Maranhão. O terceiro que a gente vai ver em Minas Gerais. Então, tá muito esparso, tá? E o que foi a revolta de Beckman, basicamente? Se a gente for olhar para o Maranhão, nesse período, tá? O Maranhão, ele era um território que ele vivia basicamente das drogas do sertão. A gente já viu as drogas do sertão, então era aquelas especiarias da América Portuguesa, bem entre aspas, que eram encontradas ao longo da floresta amazônica, tá? E que eram vendidas e comercializadas. Então, essa era a estrutura econômica do Maranhão nesse período. Vender drogas do sertão, tá? E aí também, no Maranhão, eles tinham uma certa agricultura meio rudimentar ali, que usava mão de obra escrava indígena. Eles tinham uma pecuária, como a gente já viu também nas outras aulas. A pecuária era uma atividade econômica voltada única e exclusivamente para abastecer a produção açucareira no litoral de Pernambuco. Então era algo bem, sabe, não estava muito bem estruturado o Maranhão, mas estava ali. Esse, muito resumidamente, era o Maranhão do século XVII, tá? E aí, 2 anos antes, em 1682, vai surgir uma Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão. E o que era essa companhia estava fazendo? Era uma companhia de parte do Estado, da metrópole, que realmente queria monopolizar o comércio das drogas do sertão. Então, as drogas do sertão, o que era? Eram essas especiarias, entre aspas, especiarias, encontradas na floresta amazônica, só que essas especiarias, entre aspas, elas eram encontradas por particulares. Então, sei lá, tinha alguém ali no Maranhão que desbravava a floresta amazônica e encontrava uma droga do sertão e vendia. Então, não era uma coisa que era do Estado, da metrópole. E aí, com o surgimento da companhia, vai começar a ser da metrópole, porque vai começar a monopolizar o comércio. Então, quem vai poder fazer esse comércio, quem vai
ir atrás das drogas do sertão, porque dava lucro, era a própria metrópole, era uma companhia do Estado, tá, gente? E aí vai começar a gerar revolta das pessoas que estão ali. Além do mais, os jesuítas começaram a adentrar mais nessa região do Maranhão. E como a gente está batendo na tecla hoje, na aula de hoje, os jesuítas, entre aspas, e coloca muitas aspas nisso, protegiam os indígenas, tá? E aí, como a gente viu, a mão de obra escrava no Maranhão era indígena. Outra coisa que vai acabar, de certa forma, deixando as pessoas que estão ali, essa elite maranhense, meio que inquieta, porque o Estado está vindo monopolizar o comércio que a gente faz, e os jesuítas chegaram na região e estão começando a, muitas aspas, proteger os indígenas, que são a nossa mão de obra. Então as pessoas vão começar a ficar revoltadas. Outro movimento de um caráter de pessoas brancas putas porque não conseguem escravizar a gente, tá? Então vamos notando isso, tá? Também não são revoltas de escravos africanos, de indígenas, não, tá? É só revoltinha de uma elite branca pé da vida porque não consegue colocar em prática suas ações genocidas, enfim. Então, tá rolando isso. O Maranhão começa essa elite que tá ali começa a se ver meio que privada das suas riquezas, tá? Esse descontentamento que eu acabei de falar vai gerar uma revolta. Essa revolta ela vai ser liderada por esse rapaz aqui, branco, né? Então a gente consegue ver que é um rapaz branco de uma certa elite, que é o Manuel Beckman. Então nessa imagem ele tenta até se portar enquanto um rei europeu. Então esse rapaz que vai liderar essa revolta. Então liderando ele vai expulsar a companhia, tá? E ele vai ocupar a cidade de São Luís, no Maranhão, a capital do Maranhão. Ele vai ocupar a cidade, tá? E ele vai instituir um governo próprio. Ele, não, vocês não querem fazer do jeito que eu quero, então estou expulsando vocês, estou ocupando a cidade, estou instituindo um governo próprio, tá? Como eu disse, essa luta não é por independência. Essa luta não é por independência. Essa luta é contra esses, entre aspas, abusos da coroa, tá? E a reação da coroa foi violenta. Tropas da coroa vieram para o Maranhão, lutaram contra os revoltosos. Os líderes, sobretudo Beckman, foram presos, enforcados e mortos, tá, gente? Então, não acabou muito bem para a elite branca que queria escravizar os povos nativos. E a última revolta que a gente vai ver é a Guerra dos Emboabas, tá? Que ocorreu em Minas Gerais entre 1708 e 1709. Novamente, bandeirante puto, tá? Então, estamos nesse contexto. A Guerra dos Emboabas tem muita bibliografia acerca do assunto, tem bastante coisa que dá para discorrer, porém, como a gente não tem muito tempo, eu vou dar uma resumida, tá? Mas é basicamente bandeirante lutando contra português. Vamos resumir? Bandeirante lutando contra português. Por quê? Por domínio de área colonial, por domínio de jazida de metal precioso. Então é luta de gente branca em busca de controle e monopólio dessa elite branca, bandeirante, portuguesa, em busca de monopólio de jazida de ouro. Então a gente consegue reparar que as revoltas ativistas, como eu disse, não são revoltas de escravizados que estão ali puto com a sua situação. E não que não existia, tá, gente? Pelo contrário, existia muito. A resistência e a revolta das pessoas, tanto dos nativos quanto das pessoas que estavam sendo escravizadas, existiam e muito na América Portuguesa. E muito, por sinal. Acho que a gente vai chegar a ver, vamos ver a revolta dos malês na Bahia, que foi uma revolta gigantesca de escravos na Bahia, tá, no século XIX. Então existia muito, tá? E fora as outras formas de resistência. Mas essas revoltas nativistas que a gente está vendo hoje realmente revoltas de uma certa elite que estava se formando ali e que estava descontente com a metrópole, com algumas ações da metrópole, tá? Então era basicamente os bandeirantes contra os portugueses, tá? Em busca de domínio por áreas coloniais, em busca de domínio por jazidas de ouro. Como a gente viu, as jazidas foram descobertas pelos paulistas, então pelos bandeirantes, como a gente viu na última aula, e acho que nas duas últimas aulas. E esses bandeirantes paulistas, eles consideravam que as áreas de descobertas de jazidas, eles eram donos da região, basicamente. Eles se sentiam donos da região. Porém, a América, gente, era portuguesa, a americana era paulista, tá? Então os portugueses também, eles se sentiam donos da região. Então é bizarro.
E aí surge essa treta. Os portugueses também contavam com o apoio da metrópole, então eram alguns portugueses que já estavam aqui na América, então tropas também foram enviadas para cá, então a metrópole apoiou o lado português, obviamente. Ocorreram uma série de lutas, inclusive a última delas foi um certo massacre de 300 paulistas feito pelos portugueses, tá? E aí, ao final das batalhas, as autoridades portuguesas interferiram, tipo, chega disso daí, chega dessas briguinhas bestas, e as autoridades portuguesas interferiram. Houve também a descoberta de ouro em outros locais, então, não só em Minas Gerais, mas como em Cuiabá e em Goiás, também foi descoberto ouro, e aí dispersou essa procura, né, obviamente. E basicamente essas questões contribuíram para o fim das batalhas, tá? Dessas batalhas da Guerra dos Emboabas. Obviamente dá pra gente adentrar muito no assunto, mas de maneira resumida é isso, tá, gente? E aí essas foram as revoltas nativistas, tá? Na próxima aula eu vou trazer mais para vocês e já vou tentar adentrar, tentar não, né, mas já vou adentrar na Inconfidência Mineira. Então, basicamente, o que que é? É esse século XVIII da América Portuguesa, tá? A formação dessa elite Professor, local... Alô? Oi? pode terminar, depois eu faço um comentário. Tá. Não, é porque essa formação de uma certa elite local, esse sentimento antimetrópole que está começando a surgir, que é a sementinha do que futuramente, bem futuramente, vai ser a independência, continuar essa busca pelo lucro na escravização de pessoas sequestradas vindas da África, tá? Então é basicamente isso. Ninguém é bonzinho nessa história, tá, gente? Não é porque não pode escravizar indígena porque que a pessoa é bonzinha. Pelo contrário, essa pessoa está buscando lucro escravizando outras pessoas, tá? Então, na aula de hoje eu tô querendo mostrar que ninguém é bonzinho tentando extinguir nada. É só interesse próprio e interesse dessa elite do Estado português e da metrópole portuguesa nesse período, tá? E aí, esse daqui eu não fiz. Pode falar, Bruno. Eu queria falar aqui sobre a Guerra dos Emboabas, vale lembrar que o Borba Gato tem um papel muito importante nessa guerra, que ele foi um dos comandantes dos paulistas no embate com a coroa, assim, pelas jazidas e tal, de minérios também. E a gente vê, assim, eu acho que esse tema é um tema bastante quente para cair nas provas depois do incêndio da estátua do, do Borba Gato, talvez até em redação possa cair alguma coisa assim. Não sei se no Enem cai assim, mas quem for fazer prova para universidades aqui em São Paulo, específicas, assim, FUVEST, essa coisa do tipo, é um tema que eu gostaria, assim, que pode cair. É, assim, ele tem uma outra, o Borba Gato tem aquela estátua lá em Santa Amaro, né, que foi incendiada, e ele também tem uma outra estátua que fica no Museu de Ipiranga, tem lá onde passa o Riacho de Ipiranga, onde supostamente foi o grito do Ipiranga, do Dom Pedro de Independência, fizeram um museu cara, eu acho que foi nos anos 20, sei lá, que criaram um museu. Tem reforma agora, inclusive, deve terminar a reforma em breve. E é um museu, assim, um parque com um museu, não sei quem já foi lá, tem muita gente que vai lá andar de skate, eu fui, inclusive, é bem bom para andar de skate nas patas do mausoléu do Dom Pedro, todo cheio de vela, o povo andando de Hum, skate na estátua. E lá também tem uma estátua do Borba Gato, assim. Assim, essas estátuas têm muito a ver com a criação da identidade paulista, assim, em oposição ao governo central do Brasil, assim. sim. Depois, então, essa autoapologia da elite paulista a um passado histórico de oposição entre São Paulo e o Brasil, assim. Sim. Esse poder central que é forjado no século XX, né, com essa criação dessas estátuas, né, e também é o poder central agora que a gente está vendo da metrópole, né, então é sempre os paulistas tentando exaltar esse sentimento local. Né. Aham. Mas é isso, gente. Hoje eu consegui acabar um pouco mais cedo. Na próxima aula eu vou trazer outras revoltas e aí a gente vai já adentrar na Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, enfim, são revoltas um pouco mais amplificadas, né, que aí vão ter influência direta nessa relação entre colônia e metrópole. Mas, por enquanto, é isso. Obrigado a todas e a todos que viram a aula e que estão aqui. E, Brunão,
Valeu. Valeu, professor. Dá-lhe Inter, meu. Só agradece, tá no intervalo agora. Mas já Beleza. estamos ganhando, foi 1-0 aí no primeiro Tá tempo. 1x0? Quem que fez o gol? É, gol do Patrick, Grande gigante Patrick. imenso. Mas é isso. Falou, gente. Falou, Brunão. Falou, professor. Até mais. Eu fico, né? É, Tem outra aula ainda. Esperar a fechou. professora aí. Vou sair aqui. Falou. Falou, cara.